Você sabia que um único sinal de pontuação pode alterar completamente o significado de uma frase? Veja este exemplo famoso da ditadura portuguesa. Salazar deve morrer, não faz falta. Agora veja a mesma frase com a sinalização diferente. Salazar deve morrer? Não, faz falta. Observe que as palavras são as mesmas, apenas mudou a sinalização. E se eu lhe dissesse que um único sinal de pontuação pode alterar completamente o significado daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz? Permaneça comigo, porque a resposta vai lhe interessar. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe os vídeos. Era sexta-feira, quase ao meio-dia. O Senhor Jesus Cristo estava pendurado na cruz do Calvário entre dois malfeitores. Em determinado momento, um deles pôs-se a zombar de Jesus. O outro não só justificou a Jesus Cristo e reconheceu a sua culpa, mas decidiu repreender o outro ladrão. No final da sua repreensão, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que o Senhor Jesus Cristo lhe respondeu: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Conquanto possa parecer simples, esta é uma frase que tem trazido muita controvérsia no mundo cristão, pelo fato de que, à primeira vista, a leitura parece sugerir que o ladrão entrou no céu naquele mesmo dia, mas um pouquinho mais de análise, a resposta sugere na verdade ser exatamente o contrário. E a pergunta que se não quer calar é a seguinte: afinal, o ladrão entrou no paraíso naquele dia, sim ou não? A resposta a esta pergunta é simples, mas ela obedece a 3 aspectos fundamentais para que a resposta seja completa. Não saia do vídeo, porque apesar de o primeiro aspecto ser óbvio, o segundo e o terceiro vão lhe interessar. O primeiro aspecto é o aspecto de interpretação. O ladrão olha para Jesus Cristo e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, quando lemos em João capítulo 20, verso 17, encontramos um episódio bastante interessante. Era domingo, na manhã da ressurreição. O Senhor Jesus Cristo olha para Maria e diz-lhe assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ora, se o Senhor Jesus Cristo no domingo ainda não tinha subido ao Pai, então é impossível que o ladrão tenha subido naquele mesmo dia ao céu. O segundo aspecto é o aspecto gramatical. Lembre-se de que o Novo Testamento foi escrito em grego e os manuscritos originais não trazem sinais de pontuação, vírgulas ou pontos para marcar pausas e melodias. A frase no original é: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Observe que o advérbio de tempo hoje está entre 2 verbos. Esta frase é ambígua, passível de 2 interpretações. Ela pode ser lida: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se for assim, significa que o ladrão recebeu a promessa na sexta-feira e na sexta-feira mesmo subiu ao paraíso. Ou, esta frase pode ser lida: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se for desta maneira, significa que a promessa estava sendo feita naquele dia, mas o cumprimento estava ainda no futuro. Agora, por que é que este aspecto é interessante? Ele é interessante pelo fato de que, como vimos anteriormente, ainda no domingo de manhã Jesus Cristo não tinha subido ao Pai. Terceiro aspecto é um aspecto teológico. Como assim? É um princípio da hermenêutica que um texto não pode contrariar outro texto bíblico e que uma interpretação deve estar em harmonia com todas as Escrituras. Quando olhamos para a Bíblia de ponta a ponta, a informação que nós recebemos é que depois que uma pessoa morre, ela na verdade entra em um estado de inconsciência, permanece em repouso até o momento da ressurreição. No episódio anterior, com base em textos bíblicos, procuramos mostrar esta verdade. Se ainda não assistiu a este vídeo, deve assisti-lo porque ele serve de base para este estudo. E como já dissemos, todas as Escrituras dão prova de que quando alguém morre, ela na verdade deixa de existir até a ressurreição. Salmo 146 diz: não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O Salmo capítulo 6 diz a mesma coisa. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Ao olharmos para o Novo Testamento, vemos que a verdade é a mesma. Observe o que diz o capítulo 15.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De acordo com este texto, a sequência é a seguinte. Quando alguém morre, ela permanece em repouso, até chegar à ressurreição. E depois da ressurreição, vem o galardão, de acordo com as obras que tiver praticado. O Senhor Jesus Cristo disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Observe que o Senhor não diz, ainda que alguém esteja morto, vive. Em vez disso, Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, colocando a ação da ressurreição no futuro. Portanto, com base nestes três aspectos, interpretação, gramática e teologia, nós conseguimos perceber que, na verdade, o ladrão, naquele dia, não subiu ao céu. Mas e a questão do texto do rico e Lázaro? O texto do rico e Lázaro também tem sido usado como justificativa para a imortalidade da alma. Ou seja, quando alguém morre, ela vai diretamente para o céu ou para o inferno. Mas uma leitura atenta nos ajuda a compreender que, na verdade, não é isso que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando. A própria Bíblia nos ajuda a compreender que aquele texto foi dito num contexto de parábolas. Tanto os capítulos anteriores como os capítulos posteriores dizem que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando a multidão por meio de parábolas. Então, é lógico crer que aquele texto também é uma parábola. Agora, a questão é a seguinte: por que o Senhor Jesus Cristo terá usado aquela parábola para ensinar a multidão? No tempo de Jesus Cristo, havia em Israel 4 grupos que quase sempre contendiam entre si. O primeiro grupo era o grupo dos fariseus. O seu nome significa os separados. O segundo grupo era o grupo dos saduceus. Conquanto fossem israelitas, eles na verdade eram instruídos na cultura greco-romana, a qual, por intermédio da filosofia de Platão, ensinava o dualismo. Ou seja, a pessoa é constituída de corpo e alma. E quando a pessoa morre, a alma tem a possibilidade de se libertar e ela continua vivendo para sempre. Essa crença é que fez com que os saduceus não acreditassem nem em anjos, nem em espíritos, nem em ressurreição. Além destes, existiam os zelotes. Zelotes eram um grupo de pessoas que se inspiravam nos dias dos macabeus. Vai-se lembrar que entre os discípulos havia Simão, o zelote. O último grupo era o dos essênios. Os essênios eram pessoas que, para fugir da idolatria, decidiram viver uma vida monástica nos desertos. Não que seja, mas João Batista muito se parecia aos essênios, morando no deserto, nas cavernas, com o objetivo apenas de estudar as Escrituras. Estes 4 grupos determinaram a maneira como o Israel deveria viver. Agora, quando lemos a parábola do rico e Lázaro, vemos que Jesus Cristo estava falando para os fariseus. E normalmente, quando houvesse fariseus, também podia haver saduceus. Por que é que o Senhor Jesus Cristo decidiu ensinar a multidão por meio desta parábola? Estava ele ensinando a imortalidade da alma? Percebemos que não, pela lição de moral que os últimos versos da parábola deixam. Assim dizem os últimos versículos. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Repare que o rico estava aqui a sugerir uma comunicação com os mortos. Um morto indo aos seus irmãos para lhes falar alguma coisa. Mas quando nós lemos em Deuteronômio, percebemos que as pessoas haviam sido instruídas a não estabelecer comunicação com os mortos. Isso também vemos em Isaías, o capítulo 8. Portanto, o que esta parábola estava ensinando às multidões? A parábola, longe de ensinar sobre a imortalidade da alma, estava na verdade ensinando que as pessoas deviam ouvir o Antigo Testamento, o qual ensinava a não estabelecer comunicação com mortos, em primeiro lugar, e em segundo lugar, longe de acreditar que quando uma pessoa morre, ela vai imediatamente para o céu ou para o inferno, o Senhor Jesus Cristo estava ensinando que um morto só pode voltar a aparecer depois da ressurreição. Usando a parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus Cristo estava dando a lição de que as Escrituras do Antigo Testamento têm autoridade.
e que em relação aos mortos não se deve estabelecer comunicação com eles, nem se deve acreditar na aparência de um morto enquanto ela não for ressuscitada. Assim, concluímos que nem a parábola do rico e Lázaro, nem o texto do ladrão na cruz sugerem a teologia da imortalidade da alma. E quanto a você, acredita na autoridade do Antigo Testamento ou pensa que ele foi abolido? Mas ainda fica uma questão. E o que dizer das experiências de pessoas que acreditam que conversaram com algum familiar morto? Que entidades são essas? Mais ainda, se o Antigo Testamento diz que os mortos não sabem de nada, eles não podem aparecer para as pessoas, o que dizer do caso de Saul e a pitonisa de Endor? Quem foi a entidade que apareceu como sendo o espírito de Samuel? Esta é a matéria do próximo episódio. Não deixes de assistir.